Eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, queridos. Você que está de pé, pegue a Bíblia, por favor. E abra no livro de Jeremias. Minha esposa esteve ontem ministrando no Jardim Tropical, aqui neste livro, inclusive deste capítulo 1. E eu quero dar continuidade ao que ela começou lá. Lá, ela ministrou sobre esses vasos nas mãos do oleiro, que somos de fato. E que, como vasos na mão de um oleiro em produção, às vezes quebramos, às vezes temos que ser refeitos. E todo o processo nos leva a estar dentro do centro daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Enquanto ela estava pregando, eu tinha preparado pela manhã uma ministração para estar pregando esta noite. Mas durante a ministração dela lá no Jardim Tropical, o Senhor me deu isso aqui, eu pedi um pedaço de papel e fui escrevendo aqui, rabiscando aqui o que Deus ia me dando. Mas não se preocupe que eu não estou imitando ela. Esposa, ela tem uma forma de ministrar e eu tenho uma, e cada um tem o seu, né? O pastor Fábio chegou aqui já falando dos projetos de Deus também hoje, porque Deus é Deus que fala. É como se Deus estivesse concatenando, né? Meio que conectando tudo para tudo ficar certinho, né, pastor Fábio? E eu quero falar sobre esse projeto em andamento. Nós somos um projeto em andamento de Deus. Quem é projeto de Deus aí? Você é, querendo ou não, você é. Pode ter certeza disso. Jeremias capítulo 1. Eu quero ler 2 versos deste capítulo. Versículo de número 11 diz assim: Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que és que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Tome assento aí em nome de Jesus. Quero expressar a minha alegria em ter visto aqui Leandro novamente adorando a Deus. Fiquei muito feliz de você abraçá-lo e o ministério abraçá-lo para cuidá-lo. Não é só porque é meu sobrinho, mas é porque eu sempre vi nele um chamado que pulsava dentro dele. E isso é muito legal, ver a gente dando vazão à vontade de Deus. Eu queria lhe fazer um pedido, e é para alguns um pedido que incomoda, porque eu sempre ouço as pessoas falarem que isso incomoda quando um pregador faz. E eu não vou mentir que muitas vezes os pregadores, quando pregam, raramente na nossa casa, mas quando pregam e me pedem isso, eu sou um dos que tem uma certa resistência a fazer isso. Mas eu vejo que hoje, especificamente hoje, você não vai ver eu fazendo isso nas minhas ministrações, porque de fato não tem hábito de fazê-lo. Mas especificamente hoje, para o bom entendimento daquilo que eu preciso passar para vocês no tema Somos um projeto de Deus em andamento, eu preciso muito, muito mesmo, que você vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, olhando para ela: você é um projeto de Deus. Diga para a mala desse teu marido bem aí: você é um projeto de Deus. Despeça a orelha seca bem aí da tua esposa, que só Jesus na vida dela: você é um projeto de Deus. Pode falar aí para esse filho que só te dá bênção na tua cabeça: meu filho, você é um projeto de Deus. Pode até ser sarcástico no falar, mas fale isso. Essa pessoa precisa ouvir e entender. Nós somos um projeto de Deus. Quando eu cheguei na casa de Deus hoje, que eu estava vendo Leandro adorando a Deus, eu fui lá na mãe dele e disse para ele: de graça, está vendo aquilo ali? Às vezes até mesmo nós desistimos
de esperar o que Deus tem para aqueles dos quais Ele prometeu sobre nossas vidas. Mas Deus, Ele vela pelo cumprimento destas coisas, e como é prazeroso quando a gente descansa em Deus, espera em Deus, e vê Deus dizendo: agora que tu descansastes em mim, agora eu vou fazer, porque eu sou Deus que faço. E eu glorifico a Deus por isso. Mas eu quero agora que você, já empolgado por minha fala, virou para esta orelha que está do seu lado e disse a ela: você é um projeto de Deus, com todo respeito às orelhas que estão aqui me assistindo, né? Para quem não é maranhense, isso aqui, quem me assiste de fora, isso aqui é um linguajar nosso, né, Fábio? O tal do orelha seca. Mas aqui tem umas orelhas que não estão secas, não, são orelhas gente boa. Eu quero lhe contextualizar para você entender por que que Deus me trouxe esse tema. Somos um projeto de Deus em andamento. E para você entender esses dois versículos que nós trouxemos para que pudéssemos nesta noite estar ministrando, eu preciso falar primeiro quem é esse cara, esse tal de Jeremias aqui, esse profeta, que lá no hebraico você lê o nome dele, Yirmeyahu, que quer dizer o Senhor estabelece. A Bíblia fala que este homem, Jeremias, por volta dos 17 aos 20 anos de idade, ele recebe uma revelação de Deus. Deus se revela a ele e diz assim: olha, eu estou te chamando para ser profeta. Ele era de uma linhagem de sacerdotes na época do rei Josias, aonde ele inicia ali o seu processo ou o seu projeto ministerial de ser um profeta de Deus. E os profetas, para quem não sabe, eram aqueles que anunciavam a vontade de Deus. Eles eram uma espécie de boca de Deus na terra. Eles anunciavam tanto as bênçãos como as maldições, tanto as vitórias como as derrotas. Eles vinham dizer o que Deus tinha para dizer, seja para quem fosse dito. E este jovem de 17 a 20 anos recebe uma visão, que é justamente a visão que eu acabei lendo inicialmente com os senhores, lá por volta do ano 630, 625 antes de Cristo. No reinado de Josias, e ele ficou por 40 anos profetizando. Por 40 anos, durante 3 reinados, esse jovem Jeremias, ele se levanta como a boca de Deus, profetiza sobre o rei Josias, profetiza sobre o rei Jeoaquim e profetiza sobre o rei Zedequias. E nesses reinados que ele profetizava, além de atingir Judá, a nação de Judá, o reino de Judá, ele se levanta como um profeta babilônico também, profetizando que a Babilônia viria sobre Judá e dizimaria Judá. E de fato, exatamente como aconteceu, como ele disse, aconteceu. É curioso que Jeremias é conhecido como o profeta das lamentações, porque nenhum profeta na Bíblia chorou tanto pelos outros do que ele. Sabe você que passa às vezes a madrugada? Eu vi ontem a missionária Cristininha relatando, quando falava de como é o dia a dia dela, que todas as noites ela muito mal dorme 3 horas por dia. Porque todas as noites, quando é 2h30 da manhã, ela é acordada por Deus e ela amanhece o dia chorando, intercedendo por um, por outro, por uma família, por um casamento, por um filho, por alguém distante, por alguém de perto. E ela acha que entende o que é o processo de chorar, mas ninguém em toda a Bíblia, nenhum profeta em toda a Bíblia chorou tanto como Jeremias chorou. E por que ele chorava tanto? Por que esse cara era um chorão? E a Bíblia chega a deixar para nós um livro chamado Livro das Lamentações, que foi um livro que Jeremias compôs, lamentando, chorando. Ele escreveu esse livro, ou por assim dizer, ele ditou esse livro para que o escriba escrevesse enquanto ele chorava sobre as suas lamúrias, enquanto ele relatava as suas dores, e as dores dele nunca tinham relação com ele, mas tinham relação com o outro. Então Jeremias era um jovem que foi chamado na sua juventude para ser alguém de extrema importância e para exercer um chamado extremamente difícil, porque pense numa coisa difícil, é você ter que ser aquele que anuncia o que Deus tem para a vida do outro.
Pense como é difícil você ter que dizer para alguém: olha, o Senhor manda te dizer isto. Chega, a gente treme na base, chega, a gente estremece o coração, pela responsabilidade do peso que é a gente ter que dizer que Deus disse isso, ou Deus disse aquilo outro. E a Bíblia fala que ele, quando é interpelado por Deus sobre o seu próprio chamado, ele vira para Deus e diz aí no capítulo 1: eu sou uma criança diante de ti. E muita gente acha que ele foi chamado quando criança. Mas ele não foi chamado quando criança. Essa é uma expressão lá do hebraico, que a gente vê muito comum no povo judeu, quando eles se diminuem diante de Deus, como que reconhecendo, André, que na verdade eles não são nada, eles não são ninguém. E por não serem ninguém, eles se sentem incapazes de representar a voz de Deus. E eu vou dizer uma coisa: é muito difícil na nossa geração ser boca de Deus. E você sabe por que é difícil hoje ser uma boca de Deus? Porque Jeremias passou 40 anos reprovando as atitudes do povo que se dizia povo de Deus. Imagina que durante todo o projeto ministerial de uma pessoa, o propósito de Deus para ela é: você vai denunciar o pecado da minha nação. Então todas as vezes que você saía de casa e encontrava alguém, a palavra que vinha de Deus para você era algo no intuito de corrigir a vida do outro. Você começou a se tornar, como ele de fato foi, alguém insuportável. A presença de Jeremias, você vê isso inclusive no livro de Jeremias, e há um livro apócrifo que relata a morte dele, há um livro extra bíblico que relata a morte dele, e diz desse livro extra bíblico apócrifo, que está lá na Bíblia católica, na Bíblia e no composto bíblico católico, que fala sobre a história da morte deste cara, que ele morreu apedrejado, com as pessoas apedrejando ele, por não suportarem o que ele dizia. Então pastor Fábio, ter que entregar os recados que nós temos é muito difícil. Porque não existe coisa mais chata para qualquer ser humano do que quando em nós não há a validação das nossas falhas. Quando alguém não chega para a gente, nos abraça e diz assim: olha, eu estou com você, parabéns, olha, você é o cara. Mas quando alguém chega e diz assim: olha, isso aqui está errado, você precisa corrigir isso. Agora imagine esse cara que fez isso por 40 anos. Ele era aquele cara que por onde ele passava, as pessoas diziam: lá vem Jeremias, ele já vai soltar uma pérola. E eram pérolas que vinham de Deus. E você sabe por que Deus estava usando Jeremias? Com a intenção de denunciar ou delatar o pecado da nação. Não é porque Deus queria envergonhar as pessoas. Não é porque Deus queria fazer com que a sua nação sofresse na mão dos babilônicos. Era porque Deus queria transformar o coração daquelas pessoas, entrar nestes corações, produzir novidade de vida, e nestes corações habitar e fazer morada. Mas o povo não queria isso. E quando a gente olha para a geração de Jeremias, que foi dizimada pelo Império Babilônico, nós podemos ter certeza de uma coisa: nós estamos na mesma geração. Agora o que precisamos saber é onde estão os Jeremias. Onde estão aqueles que são a voz de Deus? Lá no colégio onde você estuda. Onde estão aqueles que são a voz de Deus lá no seu trabalho? Onde está a voz de Deus lá na sua casa? Lá na sua rua? Quem é a voz que realmente clama naquela rua? Quando eu olho para a palavra de Deus e leio esses 2 versos, eu começo a entender por que Deus escolheu Jeremias. Por que ele não escolheu outra pessoa? Porque logo aquele jovem... Nós estávamos ontem discutindo na nossa escola bíblica sabadal, não dominical. E na nossa escola bíblica sabadal, nós estávamos ali discutindo sobre por que Deus faz algumas escolhas estranhas. E dentre elas, fomos discutir e debater por que Deus escolhe um homem chamado Pedro, para em Pedro construir a sua igreja, ao ponto da igreja católica achar que Pedro foi o primeiro papa, e como primeiro papa, sobre ele estaria a autoridade plena e completa da igreja de Cristo.
Ainda que saibamos que ele não foi primeiro papa, porque nenhum papa pode se casar, e Pedro era casado e tinha esposa, ainda que saibamos que a igreja não estava na responsabilidade dele, porque a responsabilidade da igreja, da noiva, está em Cristo Jesus, e louvado seja o nome por isto. Graças a Deus que não está sobre mim, ou sobre o Fábio, esta responsabilidade enquanto pastores, porque se estivesse, tudo já teria desmoronado. O grande homem que sustenta nas suas mãos a sua igreja, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. A ele seja toda a honra e glória. Mas entenda, nós discutíamos sobre por que Cristo escolhe um homem como Pedro, que por 3 anos e meio convertido não era, e que no final do ministério de Cristo, Jesus olha para Pedro e diz: quando tu te converteres, Jesus entrega a sua igreja para alguém liderar e pastorear a uma pessoa que nem convertida era. E eu fiquei tentando entender, Edivone, porque Jesus confiava em Pedro, já que Pedro não merecia a sua confiança. Então eu descobri que Pedro nada mais era do que um projeto de Deus em andamento. Talvez você, por olhar o agora, por ver e perceber apenas o agora, você não entenda porque que ele é assim, porque que ela é deste jeito, e Deus opera, e Deus guarda, e Deus cuida. Você olha às vezes para a própria vida e diz: eu não entendo porque isto está me acontecendo. Se fulano é muito pior, se ciclano faz isso e aquilo outro, e com ele não acontece nada, você não consegue dimensionar talvez que Deus, quando olha para esta pessoa que você talvez esteja julgando, Deus olha para ela não por o agora, mas Deus olha para ela pelo projeto, e o ver na presença deste Deus não só convertido, mas operacional, sendo instrumentalizado e usado por ele de maneira tal que as nações se converteriam. Pedro se transforma em aquele que, de não convertido, num dos maiores apóstolos que a terra teve de conhecer. Um homem que temia a morte, morre de cabeça para baixo crucificado, porque quando foram crucificá-lo, ele disse: eu não sou digno de morrer como meu Salvador. De um homem que não conseguia dar exemplo nas suas atitudes, ele passa a ser um dos maiores instrumentos de Deus nesta terra. Louvado seja o nome de Jesus. E você sabe por que isso? Porque assim como Jeremias, que olhava para si e dizia: eu não sou capaz, não dá para Chico, Deus, eu não consigo, isso não é para mim, eu sou uma criança. E Jesus, por assim dizer, Deus, ao falar com ele, diz algo tão profundo, tão maravilhoso, trazendo uma alusão de que antes mesmo de que ele fosse gerado, Deus olhava para o projeto de vida chamado Projeto de Vida Jeremias, e via Jeremias, a despeito de toda a sua incapacidade, a despeito de muitas vezes a sua incoerência, ou a sua própria intolerância para com o outro, Deus olhava para ele e dizia assim: mas você será a boca de Deus nesta terra, você será aquele quem eu instrumentalizarei, você será aquele que eu usarei. E sabe o que eu olho para a palavra ainda nesta introdução e percebo? Deus tem olhado para mim, para você, e tem dito: você é boca de Deus nesta terra. Anuncia e proclame que este Deus tem um projeto de vida para aqueles que estão ao seu redor. E entrando na minha ministração nesta noite, eu separei apenas quatro coisas que me chamaram a atenção nesses 2 textos. Abra em Jeremias capítulo 1, por favor. O versículo de número 11 diz assim: veio a mim a palavra do Senhor. O que é que vês, Jeremias? E ele respondeu: eu vejo
uma vara de amendoeira. Eu quero dividir com você o projeto de Deus em 4 fases. E você pode talvez se correlacionar em uma destas fases à medida que nós formos revelando as fases do projeto de Deus. Mas nestes 2 versículos, eu percebi que a vida de todos aqueles pelos quais Deus tem algo, Deus tem alguma coisa, todos os que eu conheci em 28 anos seguindo Jesus Cristo, eu percebi que todos passam por estas 4 fases. E eu enxerguei essas 4 fases destes 2 versículos, e eu quero começar falando nesta visão, desta primeira fase, a fase que é representada por uma vara. E para você talvez que não saiba, vara representa na Bíblia autoridade. A vara nada mais era do que um cajado que pastores utilizavam para tanger aqueles animais que ele cuidava. É por isso que da vara surge o cetro. Porque os reis, na sua imponência, os imperadores, na sua imponência, entendiam que uma vara de madeira era inferior a um cetro de ferro, de cobre ou de ouro. E eles passaram a usar o mesmo princípio de, segurando algum instrumento como vara, exercer autoridade. Por isso que você vê, talvez, em alguns filmes, que estes homens que tinham uma certa autoridade, quando iam decidir a vida de alguém, eles levantavam uma vara, giravam nesse sentido perpendicular, e eles decidiam, virando a vara para baixo ou para cima, se aquela pessoa ficaria viva ou não. É por isso que você vê no filme, que muitas vezes o rei pega a vara, levanta para frente, dando uma ordem para aqueles que são seus súditos e soldados, entrem em guerra contra alguém, porque vara é autoridade. E essa visão que Jeremias teve, para Jeremias não era algo estranho. Por quê, pastor? Porque primeiro, o candelabro que existia no templo, ele era adornado de frutos e de galhos da amendoeira. Isso está escrito em Êxodo capítulo 25, versículo 33. Além disto, a vara de Arão, que foi utilizada, por exemplo, para que o mar vermelho pudesse se abrir nas mãos de Moisés, para que várias outras cenas que são épicas na Bíblia pudessem se concretizar. Quando você vai olhar lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, no versículo 5, você vê que a vala era algo que florescia e trazia a ideia de algo novo. E quando vamos para Números 17, versículo 8, você descobre que a vara de Arão, que dava a ele a autoridade que tinha, era de amendoeira. Então, vara, para Deus aparecer para Jeremias e apresentar para ele uma vara, uma visão. Olhe para mim um minutinho, imagine aqui que Deus está aparecendo no culto e diz para você, o que é que você está vendo? E ele faz aparecer aqui uma vara. Para mim, para você, você olharia e diz, isso é um galho velho. Mas para Jeremias, que sabia que os pastores usavam esta vara, que aqueles que tinham autoridade usavam o cetro, ele entendia que Deus estava dizendo a ele que havia autoridade sobre a vida de Jeremias. Ele estava dizendo para Jeremias, Jeremias, quando eu te escolhi, eu te entreguei esta vara, eu estou dizendo para ti, que você pode se achar pequeno, você pode se achar incapaz, você pode achar que não pode, mas eu sou aquele que te dou autoridade. Aleluia. E isso é muito interessante, porque quando a gente olha para fase da vara, nós percebemos, Kyle, que essa fase representa as nossas vidas quando estamos cheios da graça de Deus. Sabe quando tudo está dando certo, Vini?
A gente quer estar na igreja. Quem já passou? Quer ver? Quem já passou por isso que eu vou dizer? Não levanta a mão ainda não. Você não quer perder um culto. Você não quer chegar atrasado. Você quer participar de qualquer evangelismo. Você se torna um cara chato dentro de casa, porque tudo tu quer repreender ou falar que está certo e que está errado à luz da palavra. Você quer converter a família inteira. É aquele cara chato. Sabe aquele carinha ou aquela irmã que, poxa, onde ela chega, está todo mundo ouvindo uma coisa e ela quer mudar tudo porque ela entende que não é assim, porque Deus tem um plano, porque Deus tem um projeto. E a gente passa por uma fase em que a gente chega, mal dobra o joelho e já começa falando em línguas estranhas. A gente mal fecha os olhos, Deus começa a dar visões. A gente mal está adorando, já começa a chorar na presença de Deus. E a gente percebe que aquela fase é uma fase gostosa. Os problemas parecem que não nos atingem, ainda que eles estejam ao nosso redor. Eles parecem não conseguir nos atingir. Quando nós acordamos de madrugada, que por costume vamos ao banheiro de olho fechado, se tateando para não perder o sono, mijamos e voltando tateando de novo para não perder o sono. Quando você está nessa fase, que você abre os olhos para ir no banheiro, você se lembra, eu vou aproveitar para dar uma oradazinha, eu vou aproveitar para buscar a presença de Deus. O pastor declara um jejum, você é o primeiro a estar na consagração. Se nós marcamos 6 horas, você está antes das 6 horas ali, porque você quer experimentar e experienciar essa presença gostosa que é estar cheio desta autoridade. Pergunto aos senhores, quem já viveu isso em algum momento da sua vida? É gostoso ou não é? Isso é gostoso demais. Essa é a fase chamada de fase da vara. É a fase em que nós estamos cheios de Deus, cheios de alegria. Esse cajado que nós carregamos parece estar imbuído de toda a autoridade. Nós não tememos nada. Se antes tínhamos medo do escuro e das baratas da vida, hoje a gente não teme mais nada, porque nós temos Jesus no coração. Nós passamos a vivenciar um prazer inaudito e incompreensível para quem não está vivenciando. É por isso que quando você é casado com alguém que não está vivendo nesta mesma fase, ele te olha ou ela te olha como um cara chato e extremista. Ela olha para você sem entender que você está, saboreando uma coisa que ele não está. Ele te olha muitas vezes sem entender o que você está sentindo, mas o que você está sentindo nada mais é do que Deus dizendo, eu te dei autoridade para pisar nas serpentes, nos escorpiões, eu te dei autoridade para caminhar sobre as brasas, eu te dei autoridade para nesta terra me representar, louvado seja o nome do Eterno. E esta autoridade vem de Deus. Eu ia até perguntar aqui, quem aí tem segurado na vara, debaixo da glória, mas ia ficar estranho. Quem tem aqui, então, vivido debaixo desta autoridade aqui? Levante a mão e diga glória a Deus. Nós vivemos essa fase. É uma fase em que a gente se alegra por estar no púlpito, quando nos é dado uma única oportunidade. É uma fase em que é legal quando alguém nos reconhece como diferente. Quando alguém para a gente e diz assim, tem alguma coisa diferente em ti. Ou quando alguém olhar para a gente e diz assim, olha, eu senti desejo de chorar quando cheguei perto de ti. Eu já vivi esta fase, ela é uma fase maravilhosa. E quando vivendo esta fase maravilhosa, eu lembro que eu fui a Coroatá visitar um camarada que estava há 11 meses ali fazendo um tratamento para drogas, tentando se libertar das drogas, em um lugar ali que é um sítio especializado em receber pessoas em tratamento. E eu não o via há pelo menos quase um ano, e quando eu entrei nesse sítio, eu nunca tinha vivenciado essa experiência, foi a primeira vez, então me marcou muito. Porque quando eu entrei, eu vinha de uma semana de consagração, porque eu queria visitá-lo debaixo desta autoridade, carregando esta vara de autoridade sobre a minha vida. Eu lembro que quando eu cheguei perto dele, que ele veio me abraçar, antes de me abraçar, ele se afasta, começa a chorar e se tremer, e eu sem entender nada. Fiquei olhando para ele sem entender, ele começa a chorar.
e eu vou fazer acolhimento abraçando ele, e aí ele chora mais ainda, e de repente quando eu o vejo, ele está falando línguas estranhas, e eu digo, o que está acontecendo, o que está acontecendo? Ele disse, eu não sei, mas quando tu chegou perto de mim, uma presença de Deus chegou com você, e eu estou aqui debaixo desta glória. Porque Deus, quando reveste você desta autoridade, até quem está perto de você percebe. Até quem está caminhando com você vê alguma diferença. Alguém olha para você e diz, tem algo diferente na sua vida. Eu não sei o que é, mas eu sinto algo diferente em você. Essa sinestese, essa energia que nós acabamos emanando, vem desta autoridade. E é uma fase deliciosa de se viver. É ou não é, senhores? É gostoso demais. Mas tem uma coisa curiosa, e me leva à segunda fase. O mesmo texto que lemos diz que esta vara, ela não era feita de nenhuma outra árvore, que senão de uma amendoeira. Olhem para cá, queridos. Existe uma madeira aqui no Brasil que ela é resistente ao cupim. Ela é muito conhecida. Ela é chamada de pau d'arco. É uma madeira nobre e cara demais. Ela é uma madeira que hoje é rara e está em extinção. Por isso que tem todo um manejo para quem é madeireiro, para poder estar ofertando esse tipo de madeira. É uma madeira que dura para a vida, é uma madeira nobre, mas a amendoeira não. A amendoeira em Israel é um pé de árvore comum, não é uma coisa difícil de se ver e nem difícil de se achar. É algo que Deus, de alguma forma, fez brotar em Israel. E quando você for, se já ainda não tiver ido a Israel, você vai se lembrar disso. Porque os guias, quando vão passando, eles vão dizer, você está vendo aquela árvore, e aquela mais, e aquilo ali é tudo amendoeira. E eles dizem, você sabe por que tem tanta amendoeira aqui? E você vai perguntar por quê? Ele diz, porque Deus escolheu essa árvore para dela produzir as varas de autoridade que os homens bíblicos utilizavam. Então eu fui tentar entender nesta segunda fase, que nós entendemos no projeto de Deus, por que Deus, ao mostrar que Jeremias poderia olhar uma vara de qualquer tipo de planta, Deus faz questão de mostrar para ele uma vara que era de amendoeira. E aí me leva a tentar estudar que árvore é esta. A amendoeira, de forma muito curiosa, ela no inverno, todas as folhas dela caem e secam. Eu estive em janeiro em Israel, e Israel é brabo o inverno. Quando você vai a Israel em janeiro, você tem a impressão de que está num país sem vida. Porque no inverno em Israel, como lá a maior parte das árvores frondosas são amendoeiras, no inverno caem os frutos, caem as folhas, e ela literalmente não tem uma única folha que você possa tocar. Então você olha várias árvores secas, aparentemente mortas, aparentemente sem vida. A amendoeira é a única planta em Israel que passa por um processo, que neste processo de secagem, ela seca de uma tal forma que quem chega perto dela diz, pode cortar porque não presta para nada. Isso me faz levar à segunda fase no projeto que nós somos em andamentos de Deus. Que fase é essa? É a fase da amendoeira. É a fase climática do ano em que parece que o inverno nos alcança. E que fase é essa, pastor? É aquela fase em que você e eu vivemos numa sequidão espiritual absurda. Em que parecemos mortos-vivos.
Parece que o casamento está falido, parece que a família está falida, parece que os relacionamentos estão falidos, parece que a sua relação com as pessoas acabou. Tudo parece que não está dando mais certo. Você olha para a sua vida e parece que o inverno lhe abateu de uma tal forma que quando a gente vai vendo, há uma crise existencial dentro de nós tão grande. Ficamos como as amendoeiras tão secas. Não conseguimos sequer num espirro sentir a presença de Deus. E aí a gente vai para um culto, quando acontece aqueles cultos pentecostais, como assim a gente costuma dizer, em que está todo mundo pulando, está todo mundo cantando, está todo mundo fazendo algum movimento. Você está lá seríssimo, sereníssimo, quieto, dizendo, não estou sentindo nada. O músico está cantando na presença de Deus, chorando. Está lá as meninas cantando. Está lá o pastor Fábio no canto chorando. A irmã Fernanda ali se descabelando. E você sereníssimo, sem sentir nada. Parece que Deus está passando só ao largo da sua vida. É como se Deus tivesse te esquecido. E aí eu pergunto para você, quem já teve aqui a sensação de que foi esquecido por Deus? Além de mim, levanta assim a mão só para eu saber se eu não estou falando sozinho, tipo doido. Já sentiu isso, Vini? É ruim ou não é? A gente procura, Edivone, mas meu Deus, tu precisas intervir dentro da minha casa. Senhor, vem intervir dentro da minha vida. Senhor, vem fazer alguma coisa. Porque eu estou sendo perseguido, porque nada está dando certo, porque eu me sinto infeliz. E há quem, como eu mesmo já fiz isso, de tanto não sentir a presença dele mais, como uma verdadeira amendoeira seca. Há quem diga para Deus, Deus, me leva daqui. Eu não vou perguntar quem já pediu a morte para Deus, porque eu sei que mais da metade dessa igreja vai dizer que sim. Mas saiba de uma coisa. Quando eu olho para as amendoeiras e Deus dizendo para Jeremias, olha para esta vara e ela é de amendoeira. Entenda uma coisa curiosa. Algumas vezes na vida da gente nós estamos como Davi. Algumas vezes na vida da gente nós somos amendoeiras frondosas. Davi chega dentro de uma guerra, olha para um gigante chamado Golias, que amedrontava toda a nação de Israel. Ele olha para o gigante, olha para o rei de Israel e diz assim, rei, o que está acontecendo? Por que vocês já não mataram esse gigante? O rei olha para Davi, um anãozinho desse tamanho, com a cabeça meio avermelhada, meio ruivo, um cara franzindo, magro, totalmente despreparado, diz assim, Davi, você perdeu noção, o cara tem 3,5 metros de altura, olha ali, ele é um Kylie misturado com Hilton, e é um negócio monstruoso. Não, pelo amor de Deus, como é que eu vou enfrentar um negócio desse? Davi disse, mas vocês não estão entendendo. Olha uma amendoeira frondosa falando, cheia de vida. A Bíblia diz que Davi olha para o rei e olha para aquele camarada que era o gigante e diz assim, quem é este incircunciso que tem coragem de enfrentar o exército do Deus vivo? A nação de Israel, os maiores guerreiros, inclusive os irmãos de Davi lá na guerra, todo mundo um passo para trás. Eu não tenho coragem, eu também não. Davi diz, deixa eu ir, porque eu sou Davi, filho de Deus. O rei diz, vá. Ele pega 5 pedras, joga só uma com a sua funda. A Bíblia diz que com uma pedra ele mata este gigante. Ele vai até onde o gigante está desacordado no chão, pega a própria espada do gigante, corta a cabeça deste gigante, levanta aquele cabeção e diz, olha aí o que Deus faz quando somos árvores frondosas nas suas mãos. Há fases da vida da gente que nós estamos como Davi, meu irmão. É cheio da graça, cheio da autoridade. Problema chega perto da gente, a gente diz assim, eu não tenho medo de problema, não tenho medo de passar fome, não tenho medo de doença, porque Deus está comigo. Você vai para o hospital, o médico chega para você e diz assim, você não tem mais cura, não há mais chance. Você olha sorrindo para ele e diz assim, meu camarada, eu não preciso confiar em ti, eu confio em Deus, porque Ele é que é o meu médico, e se Ele quiser me levar, eu vou para a glória.
Quando você está como uma amendoeira frondosa, você é como Davi da vida. Mas às vezes a gente somos uma amendoeira no inverno. Parece que nada mais dá certo. Parece que não tem mais chance de se resolver nada na vida. A família se despedaçou, a empresa, você perdeu o emprego, ou está em fase de falência. Sua saúde emocional depende hoje de remédios para conseguir dormir. Você começa a perceber que tudo desandou na sua vida. E você se torna como um Elias, que um dia estava fazendo fogo cair do céu e no outro dia estava dentro de uma caverna dizendo: Deus me mata e me leva. Senhor, eu não aguento mais esta dor psicossomática. Elias teve que enfrentar o maior estágio de depressão que um ser humano pode enfrentar, que é quando ele deseja a morte. Ele chega para Deus: Senhor, não adianta, me mata, me leva, não aguento mais. Deus olha para ele e diz assim: sai de dentro desta caverna, porque a amendoeira, de fato ela seca, de fato ela perde as folhas, de fato o inferno chega, mas antes da primavera, antes que todas as plantas em Israel comecem a brotar, a Bíblia ensina que a amendoeira é a única planta que antes do inverno, ela renasce como das cinzas, ela começa a brotar folhas, ela começa a dar frutos, e aquilo que antes era feio e seco, se torna árvore frondosa e cheia de vida. Assim somos nós, o projeto de Deus em andamento. Pode aplaudir Jesus, porque Ele merece mesmo. Às vezes é assim, família. Às vezes o negócio dá uma secada, papai. Às vezes o negócio desanda. Às vezes parece que estamos mortos aí, irmão. E nós mesmos achamos isso. Nós mesmos temos essa convicção. Como dizemos no trabalho dos homens, parece que a nossa lâmpada se apagou. E se ela não ilumina mais, ela não serve de nada. Jesus disse que uma lâmpada não pode ser colocada embaixo da mesa, porque ali ela não ilumina nada, ela tem que ser colocada em cima, para iluminar a todos. Mas se a lâmpada não tiver luz, ela não serve de nada. É como o sal, se ele não salgar, não serve de nada. Tem momentos que a gente é exatamente como aquele sal, que só serve para ser pisado para os homens. Nós não servimos muitas vezes para nada. Nós somos como uma lâmpada embaixo de uma mesa, que não consegue iluminar nem a si mesmo e nem o outro. Mas um belo momento da nossa vida, assim, a gente entender por quê. E Deus, que conhece o projeto que Ele tem para a sua vida e para a minha, Ele olha para você que desistiu, Ele olha para você que está pedindo a morte, Ele olha para mim e para você e diz assim: eu não desisti de você, você é meu projeto em andamento. Isso me leva à terceira fase. Jeremias capítulo 1. O texto diz, versículo 11 e 12, assim: vejo uma vara de amendoeira, disse-lhe o Senhor, vistes bem. Eu quero lhe fazer uma pergunta nessa noite, e eu preciso que você reflita nesta resposta que você desejaria me dar se pudesse falar. Você sabe por que Jeremias, quando olhou para a vara de amendoeira, que era algo comum para ele? Olhe para mim para você entender uma coisinha. Quando Deus deu a visão para Jeremias, Deus não estava mostrando algo que era uma incógnita para ele. Deus não estava mostrando algo que era estranho à sua realidade ou à sua cultura. Deus estava mostrando algo que era comum. Ele via isso desde criança, pastores usando. Ele, ao olhar para a vara, ele imediatamente diz assim: isso é uma vara de amendoeira. O que é que tu está olhando, Jeremias? Vara de amendoeira. Rapaz, mas tu nem pegou para fazer um teste, para ver se essa madeira ou essa vara é amendoeira. Meu querido, eu conheço aqui. É igual o cara que é pescador desde criança. Quando eles me chamam para pescar, eu estava treinando na Itai, na sexta-feira, o meu professor disse: domingo, vamos pescar comigo? Eu digo: senhor, talvez. Ele disse: você gosta de pescar? Eu digo: demais, rapaz, você não tem noção.
Aí ele disse, pois é, nós vamos lá para Raposa, vamos pescar e tal. Aí ele começou a falar nome de peixe, não sei o que, gurucum, papapá, para cá, não sei o que, papapá. E eu olhando para ele serenamente, eu disse, meu camarada, tudo que tu me disse aí para mim só é uma coisa, é peixe. Porque quando a rede chegar lá com a gente, tu me perguntar o que é isso, é peixe. E aquele outro é peixe também, e aquele é peixe. Porque eu não entendo de nada de peixe, patrão. Eu só entendo de que aquilo que está nadando ali no mar é peixe. Se tiver aquele desenhozinho que a gente costuma fazer no carro, é peixe para mim. Mas esse homem chamado Jeremias não era eu. Ele, ao olhar para a vara, ele disse, isso é vara de amendoeira, Senhor. O que é que tu está vendo aí? Vara de amendoeira. E a Bíblia diz uma resposta muito interessante. Porque Deus olha para Jeremias e diz assim, vistes bem. Você sabe o que Deus estava dizendo para Jeremias? Parabéns, você conhece o processo da amendoeira. Parabéns, você entende o que a amendoeira passa. Parabéns, você sabe o que é ser amendoeira. Parabéns, você entende como é o projeto amendoeira na sua vida. E isso me leva à terceira fase. Você entende o processo de Deus que você está vivendo? Você já parou para tentar entender por que as coisas são do jeito que é na sua vida? Vamos melhorar essa pergunta. Já parou para pensar por que bolotas do mundo inteiro, que onde você poderia estar agora, você veio parar neste culto? Ah, pastor, é porque eu fui convidado pelo meu cunhado. Pastor, é porque meu namorado me levou. Deixa eu lhe contar um negócio. Você pode não entender o processo do projeto de Deus para a sua vida, mas toda a sua vida foi mensurada por Deus, foi medida por Deus, e na medida divina Deus escolheu hoje, este dia, para que você estivesse aqui ouvindo esta palavra e entendesse, você é um projeto de Deus em andamento nesta terra. Então, enquanto você está buscando em si, tentando entender por que as coisas não deram certo, porque eu fui abandonada, porque sou adotado, porque fui, pastor, lá na minha infância, abusado ou abusada. Pastor, o senhor não sabe o que eu passo na minha casa. Pastor, o senhor não entende a luta que eu estou vivenciando. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando Jeremias olha para a vara e diz, eu sei o que é isso. Isso aí é vara de amendoeira. E Deus dá aquela resposta integrante, dizendo, viste bem. Implicitamente Deus está dizendo, ainda bem que você conhece que neste projeto em andamento existe um processo pelo qual você vai passar. E no processo chamado amendoeira, tem dias que você está como ela, seca, sem vida, desanimada, em depressão, entristecida, doente muitas vezes, e até desistindo de vida. Mas esta fase do inverno passa e chega a primavera, e enquanto todas ainda estão brotando folhas, você já está dando frutos para a glória de Deus, você já está frutificando no reino de Deus, você já está sendo o projeto de Deus em andamento, aleluia. E isso é interessante porque quando a gente vai analisar, e eu quero que você saiba disso nesta noite, a ideia, quando você vai ler sobre a amendoeira, que você vai estudar sobre ela, você descobre umas coisas curiosas, e dentre elas você descobre o significado da própria palavra amendoeira, que dá-se a ideia de despertamento. A mesma palavra em hebraico que nós utilizamos para despertar é a mesma traduzida por amendoeira. E quando você vê o significado da palavra em hebraico e vai entender por que a amendoeira é chamada de despertamento, você entende que no processo que eu passo, eu tenho um tempo para tudo nesta terra. Então deixa eu lembrar-lhes o que diz em Eclesiastes,
No capítulo de número 3 e no versículo de número 1, diz assim: tudo tem o tempo determinado por Deus. Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Escute, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar, mas há tempo de se colher o que se plantou. Há tempo de matar, mas há tempo de curar também. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Versículo 8. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de estar na guerra e tempo de estar em paz. Olhe para cá. Tudo tem um tempo determinado por Deus. Essa história, pastor, eu estou muito tempo nesta prova. Você não está nem muito tempo, nem está pouco tempo. Você está no tempo necessário para que o processo de Deus na sua vida te leve a caminhar dentro do projeto dele. Aleluia. Então, quando você começar a não entender as circunstâncias que te levaram a estar como está, ou as circunstâncias que te levaram a fazer de você quem é, comece a olhar para essas circunstâncias e dizer: Deus, se passei por aqui e vivo estou, é porque tu estás comigo. Se passei por aqui quando fui abandonada, mas vivo estou, é porque tu estás comigo. Quando tentaram me matar ou abusar e destruir a minha vida, e vivo estou, é porque tu estás comigo. Eu sou um projeto vivo de Deus nesta terra. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes da nossa vida, tudo ao nosso redor está seco, Fábio. Tudo. E é curioso, porque quando eu falo tudo mesmo. Não há mais paixão no relacionamento, não há mais tesão, não há mais vontade, não há mais alegria na empresa. A gente já acorda empurrado pelo despertador que para nos levar até aquele bendito daquele trabalho. Há tempos na minha vida que a gente perde o brilho por tudo. A gente não tem o prazer de ir para o culto e vai para o culto quase que arrastado. Mas entenda, eu não tenho nem ideia como é que está sendo a sua vida. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui. Mas eu vejo amendoeiras neste culto. Eu vejo muitas amendoeiras nesta casa de oração. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? É que você pode até estar neste processo, nesta fase seca e sem vida, mas você vai florescer. Escreva isso no seu coração. Você vai frutificar. Escreva isso na tábua do seu coração. Haverá o tempo em que você se lembrará desta ministração e vai dizer: Deus me disse naquele culto que eu floresceria, que eu frutificaria. Os frutos virão e você entenderá: eu sou o projeto de Deus em andamento nesta terra. E é uma coisa muito legal, porque isso me leva à última fase da ministração. O texto diz assim, o versículo de número 12 de Jeremias 1. Disse o Senhor: viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Tem uma coisa interessante quando a gente fala do projeto de Deus da vida de Jeremias. Abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, por favor. Me dê este privilégio de encerrarmos esta ministração, você vendo nessa última fase desse projeto que somos de Deus em andamento, como é que Deus se revela para Jeremias. Jeremias capítulo 1, no versículo 4, diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, antes que saístes da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Oh meu Deus, aleluia. Você sabe o que é santificação?
Santificação não tem nada a ver com beatitude, meu irmão. Santificação não tem nada a ver com aquilo que a gente acha ou vê na roupa dos frades anglicanos ou dos monges, que parecem que pela sua indumentária são especiais seres humanos nesta terra. Você sabe o que é santificação no seu original? Você sabe o que quer dizer santidade no original, lá na Bíblia, quando você vai estudar? Santidade quer dizer separação. Olhe para cá para você entender a dinâmica de Deus ao se relacionar com Jeremias. No projeto que Deus tinha para a vida de Jeremias, Deus aparece para Jeremias e diz: Jeremias, assim diz o Senhor: antes que você fosse formado, eu já te conhecia. A palavra conhecer aqui é plenitude, é intimamente, é saber entre as juntas e as medulas o que você pensa ou deixa de pensar. Jeremias está ouvindo Deus dizer assim: antes que os teus pais pensassem em te ter como filho, eu que vejo o futuro, eu que vejo tudo na frente, eu já te vi sendo alguém que nascia bebê, te vi crescendo, virando criança, te vi virando agora jovem e adolescente, te vi adulto e vi que neste projeto de vida você será o meu projeto em andamento. Aí ele não se contenta em dizer que conhecia Jeremias, que sabia das suas lamúrias antes que elas existissem, que sabia das suas dores antes mesmo que elas nos ocorressem. Mas ele ouve Deus dizendo assim: no ventre da tua mãe, quando tu estavas sendo gerado, eu te santifiquei. Ele não está dizendo assim: eu te tornei santo. Ele não está dizendo isso não. A partir de hoje você é um santo, Jeremias. Não é nada disso. O que ele está ouvindo de Deus é Deus dizendo para assim: eu te separei. Você aí no ventre da sua mãe, eu te separei. Você será diferente. As pessoas muitas vezes não te compreenderão. Muitos irão te atacar. Satanás vai tentar destruir a tua vida de todas as formas possíveis. Atacará a tua mente, atacará a tua saúde, mas ele não vai conseguir te destruir, porque eu te separei. Então quando você começar a achar: meu Deus, por que isso acontece comigo? Porque aquilo outro, é porque o inferno inteiro peleja contra você, e Deus está dizendo: não pode tirar a vida dele, não pode tirar a vida dela. Mas Satanás olha para cima e diz: eu quero destruir, eu quero dizimar. Não pode. Lá no ventre eu separei, lá no ventre eu separei. Ela é minha, ele é meu. Aleluia. Só quem é desse Deus aí glorifica ele. Quando eu olho essa última e quarta fase, aleluia, eu entendo que as promessas de Deus nunca falham. Deixa eu lhe dizer de novo: as promessas de Deus nunca falham. E então chegou a hora que eu e você precisamos despertar. E a palavra amendoeira, shekdar, em hebraico, fala de despertamento. E despertar para quê, pastor? Para entender que aquilo que Deus está fazendo em mim é porque Ele me escolheu para ser alguém nas suas mãos. Aquilo que tenho passado neste crivo de árvore amendoeira seca é porque Deus quer me fazer no tempo certo florescer e frutificar. Eu preciso entender que as minhas noites em claro chorando, quando muitas vezes pensei que Deus havia desistido de mim, Ele estava do seu lado dizendo: eu te conheço antes mesmo que você fosse formado, e no ventre da tua mãe eu te separei. Chega a hora em que a gente precisa entender
que há algo dentro de nós que precisa ser despertado. E quando a gente fala de despertamento, pastor Fábio, há uma passagem interessante na Bíblia. Paulo escreve ao pastor Timóteo assim, pastor Timóteo. Ele não está escrevendo para alguém que seria um líder. Ele está falando para um líder. E o cara era pastor. Ele não está falando para alguém que ia passar por uma escola teológica e seria, depois de muito tempo e muito crivo, consagrado a alguém. Ele está falando a alguém que era pastor já. Isso me chama a atenção. Porque em 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 6 e na parte A, Paulo escreve a Timóteo e diz assim: por esta razão te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti. Essa é a nossa versão João Almeida Ferreira, revista e corrigida. Quando você pega a nova versão internacional, chamada NVI, está escrito assim, a parte A do capítulo 1, versículo 6 de 2 Timóteo. Por esta razão, torno a te lembrar que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Você sabe o que eu preciso entender com essa amendoeira, com esse despertamento? É que Deus deu a mim alguma coisa muito especial. Ao Márcio, talvez, a capacidade de tocar. Há outros aqui atrás a capacidade de cantar. Há outros que estão sentados a capacidade de interceder. Há outros a genialidade de poder se levantar como alguém que ajuda o próximo. Há outros a capacidade de ministrar para as nações. Há outros profetas. Há outros evangelistas. Há outros apóstolos. Há outros que são chamados de mestres. Deus tem dado dons aos homens. E nesta noite o Senhor nos faz entender que no processo de amendoeira eu preciso lembrar que há promessas de Deus para a minha vida, e quando eu me lembrar disso, eu preciso compreender: desperta o dom que há em ti, desperta o dom que há em ti. Em outras palavras, reaviva o teu chamado diante de Deus. Eu preciso compreender e me posicionar nesta vida e nesta caminhada como alguém que entende. Fábio, eu estou de passagem aqui. Você vive falando isso, a gente até conversou sobre isso. Estou de passagem, estou de passagem. A Bíblia diz que a gente está de passagem. Não necessariamente por uma igreja ou por um lugar específico, mas mais do que uma igreja, nós estamos de passagem na terra. Você sabe o que a Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 1 e na parte A? Pedro, escrevendo a sua epístola à igreja lá de Jerusalém, ele diz uma coisa assim: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros. Sabe o que Pedrão está falando? Pedro está dizendo para as pessoas: você nesta terra é peregrino. Sabe o que é peregrino? Peregrino não tem lugar para morar. Peregrino está de cidade em cidade. Não tem lugar para morar não, meu irmão. Mas como assim, pastor? Não tem lugar para morar? E ele ainda diz mais: tu é forasteiro. Você sabe o que é forasteiro? É alguém que não pertence àquela cidade. É alguém que não pertence àquela cultura. É alguém que não pertence àquele povo. O apóstolo Pedro está dizendo que eu sou peregrino e forasteiro nesta terra. Ele está dizendo para mim e para você: a minha moradia não é terrena. Eu estou de passagem por aqui. É o céu de glória onde eu vou morar. E isso não é uma utopia. Você pode sair deste culto aceitando isto que eu vou dizer ou não, mas entenda, o céu ele é real. E a Bíblia diz aos Filipenses,
Quando a gente lê o capítulo de número 3 e o versículo de número 20, diz que nós somos cidadãos dos céus e estamos esperando o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Filipenses, quando ouve esta carta de Paulo, eles entendem: nós estamos aqui de passagem porque o céu é a minha morada, nós estamos aqui de passagem porque eu sou cidadão do céu, nós estamos aqui de passagem esperando o bonde de Jesus que vai vir me pegar, a carruagem de Jesus que me levará, e isso acontecerá, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus voltaria a esta terra novamente, neste tempo em que nós estamos vivendo, vendo os sinais se cumprindo, e ele disse que ao soar da trombeta de um anjo celeste, ele arrebataria aqueles que são projetos de Deus em andamento nesta terra. E curiosamente, a versão King James da Bíblia Sagrada, em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz uma coisa curiosa, diz assim, e para encerrar: estou absolutamente convencido de que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que será revelada. Você sabe o que eu estou encerrando a ministração dizendo a você nesta noite? É que tudo aquilo que passamos ou vivenciamos na vida, todas as nossas dores, as nossas decepções. Quem já foi decepcionado com alguém, levanta a mão assim e diz glória a Deus. Seja bem-vindo. Vivemos em um mundo de decepções. No mundo onde as pessoas se reúnem nas casas para poder às vezes falarem de você, para criticarem as tuas atitudes, num mundo de decepções. Eu estava hoje à tarde meditando, Fabinho, e eu sou aquele cara como a senhora, de vez em quando pega, começa a escrever, de repente dá um livro. É mais ou menos assim. Meus professores vivem dizendo assim: quando é que você vai publicar o seu primeiro livro? Eu disse: breve. Se eu for juntando as doidices que eu fui ao longo da vida escrevendo, já dava para fazer um livrinho aí. E hoje à tarde eu estava escrevendo, elaborando, pensamento, filosofando comigo mesmo, viajando, como alguns dizem, na maionese. Mas são viagens minhas, que pode ser que sejam as suas também. E eu disse assim: quem mais deseja ver a sua derrota, isso sou eu falando comigo. Quem já fez isso? Fabinho, né? De madrugada, falando consigo mesmo. Parece coisa de doido, mas é assim que funciona. Você começa a conversar com a sua alma para fazer ela entender quem ela é. Eu estava escrevendo, escrevi assim: quem mais deseja ver a sua derrota não é quem está longe de você, é quem está perto. É quem parece ser seu amigo, quem normalmente frequenta a sua casa, quem finge torcer por você, mas por trás se junta aos abutres para degrenir a sua imagem. Sabe quem traiu Jesus? Não foram os fariseus, os escribas, os sacerdotes, que claramente não gostavam dele. Foram os seus apóstolos que caminhavam com ele e diziam a ele: nós somos teus amigos. Vivemos no mundo real. Esse aqui é o mundo real, não é do pastor Juarez não. Esse é o mundo real meu e seu. Se você ainda não descobriu, é só questão de tempo para você perceber que esse é o mundo real. E eu não estou falando das exceções, eu estou falando da regra. Via de regra, essa é a vida neste mundo. É cobra, com medo, cobra. É desse jeito. Mas neste mundo de cobras comendo cobras, há ovelhas no meio destas cobras, há trigo no meio deste joio. Há profetas de Deus, bocas de Deus, escolhidas por Deus para serem representantes celestes nesta terra. Nesta terra cheia de tantos momentos ruins e de tantas dificuldades, de tantos abutres que ao invés de torcerem por você,
fingem que torcem, mas querem a sua derrota. Nesta terra, aonde muitos são derrotados por si mesmos, Deus olha e diz para mim, como disse nesta tarde, e diz para você: você foi separado, você foi separada. Deus escolheu você, Deus escolheu você, para que nesta terra fosse o projeto de Deus em andamento. Ponha-se de pé aqueles que entendem o que eu estou dizendo. Eu quero encerrar a minha palavra concluindo que há um projeto de Deus de vida em andamento para a gente, irmãos. Olhe para mim, por favor. Muita gente vai tentar separar você de Deus. Muita gente. Eu não estou exagerando, não. Paulo chega a escrever aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Será a angústia? Será a tribulação? Será a tristeza? Quem te separará do amor de Deus? Será a decepção? Será a doença? O que te separa do amor de Deus? O conhecimento que você adquiriu de um pai ou de uma mãe, que já vem de geração a geração, e pelo aprendizado do erro se repete o erro. O que te separará do amor de Deus? Algo que você não consegue dimensionar, que é a grandeza do projeto divino para a sua vida. Eu costumo entender, Caine, que todo o processo que eu vivenciei até hoje teve um propósito. Os lugares por onde eu morei e passei, as pessoas das quais eu confiei a vida e me decepcionaram, tudo que vivi desde nasci até o dia chamado hoje, havia a mão de Deus cercando e dizendo: você é o meu projeto em andamento. Na hora certa você vai florescer e irá frutificar. Eu preciso que eu e você entendamos que nós não estamos nesta terra para viver por ela ou para ela. Nós estamos nesta terra de passagem. Existe um céu que nos aguarda. Nossa dor cessará. Gunnar Vingri, um dos fundadores das Assembleias de Deus no mundo, no leito da sua morte, enquanto todos choravam porque ele havia adquirido um câncer e pelo estômago estava sendo destruído todo o seu corpo, acamado em casa em vias de morrer, cercado de ovelhas e de familiares, pessoas que viram o fundador das Assembleias de Deus no mundo, agora deitado numa cama, prestes a fechar os olhos e partir. Ele começa a balbuciar algumas palavras já em vias de morte. E alguém chega perto porque quer entender o que ele está falando, talvez no seu último esforço de vida. E ele diz: Jesus está aqui nesse quarto. Ele veio me buscar. Eu estou vendo ele. Eu estou vendo os seus anjos. E eu quero dizer a vocês que ficarão: permaneçam firmes. O céu é real. Jesus é real. E Ele vem nos buscar. Ele fecha os olhos e dorme como alguém que dorme o sono da morte. O mundo entra em pavor porque morre um dos maiores homens de Deus que esta terra conheceu. Um homem que supervalorizou o conhecimento do eterno e que por onde passou ensinou sobre Cristo. E agora numa cama perto de morrer,
enquanto todos lamentavam, ele estava engrandecendo a Deus do seu último respirar, dizendo: eu não estou sozinho. Aquele pelo qual durante toda a minha vida eu preguei está neste quarto me esperando para me conduzir com as mãos até a glória eterna. Aquele pelo qual a vida inteira preguei e desejei ver, chegou o dia em que eu me encontro com ele. Há um céu de glória que nos aguarda, meu irmão. Então, quando você sentir a dor, enquanto você sentir a pressão que esta vida dá, quando os amigos te traírem, quando a família se dizimar, olhe para cima e diz: eu sou um projeto de Deus, eu sou um projeto de Deus, eu sou um projeto de Deus. Eu posso estar com a mandoeira seca e sem vida, mas ela vai florescer. Há um tempo de chorar, mas há um tempo também de se alegrar. Há um tempo de sofrer e há um tempo de você dançar na presença deste Deus. Há um tempo em que você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena perder todas as folhas, valeu a pena ficar seco, porque na sequidão eu entendi: Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, meu irmão. Eu quero encerrar essa palavra dizendo para você: não desista deste Jesus por nada. Mesmo quando todos desistirem de ti, mesmo quando todos e tudo ao seu redor desmoronar, mesmo quando você perder tudo que te dava a esperança, as chamadas redes de apoio, quando todas as portas se fecharem, lembre-se, Deus continua do seu lado dizendo: eu estou te vendo, eu te conhecia antes de nascer, eu te separei lá no ventre e eu tenho um projeto para a sua vida. Vamos adorar a esse Deus desta noite, vamos exaltá-lo, porque Ele é digno de ser adorado. Aleluia. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas dos rios, então subirei como Naamã curado. Diga: eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã do seu poder. Aleluia! Quando meu eu e o meu orgulho descer com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou. Declare! Do seu amor me purifica, eu quero ser livre
igreja. Senhor, vem, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como na mão do teu poder. E se hoje é o dia que o Senhor quer que você venha para Ele, e se hoje é o dia que o Senhor escolheu porque Ele quer salvar a tua vida, e se hoje é o dia que o Senhor quer despertar em ti o dom que Ele te deu, e se hoje é esse dia que você precisa voltar para Cristo, se reconciliar com Ele, ou mais do que isso, entregar a sua vida para Ele. Se houver alguém nessa noite que entende que Jesus quer lhe salvar, vença o seu orgulho, vença todo o seu superego de achar que você é o que é porque você é assim, que tudo que você conquistou foi pela força do seu trabalho. Jesus está aqui nesta noite te chamando para um encontro com Ele. Jesus está aqui nesta noite te chamando para dizer sim para Ele, para dizer assim: Jesus, entra no meu coração e faz morada. Ele está aqui nesta noite para fazer parte da sua vida. E Deus deseja, neste fazer parte da sua vida, entrar no seu coração. E ninguém poderá fazer isso por você. Sua esposa não vai poder te levar para o céu. Seus filhos não poderão pegar na sua mão e te conduzir ao céu. Seu marido não vai poder fazer isso. É só você e Deus. E tudo que você precisa é dizer: Jesus, eu te quero na minha vida. Jesus, eu quero que tu entres no meu coração e faças morada. E Ele está aqui nesta noite como alguém que olha para um projeto em andamento chamado você. E nesse projeto chamado você, Deus quer salvar, Deus quer sarar, Deus quer despertar, Deus quer levantar. Há em você um projeto de Deus que ainda não terminou. Ele está aqui nesta noite. Enquanto nós adoramos e exaltamos o nome dEle, sentindo esse gozo, essa alegria,